Abram as suas Bíblias em João 17. Eu estou usando aqui a versão NVT. Bom, enquanto vocês procuram, eu vou... Aqui nesse capítulo, Jesus ele acabara de participar da última ceia com os seus discípulos. E agora ele iria pregar a sua última mensagem na terra. Chega a hora mais solene, onde os leva em oração à presença de Deus, intercedendo ao Pai em favor dos seus discípulos. Nesse evangelho, ouvimos Jesus falando ao povo, aos inimigos e aos discípulos, sempre exortando pontualmente. Agora ouviremos ele falando ao Pai, e de acordo com alguns comentaristas bíblicos, eles falam que essa é uma passagem muito difícil de tecer alguns comentários, justamente porque eles apontam que é uma oração que não é desse mundo. E eu ouso dizer aqui essa noite que essa é a oração mais importante da terra. Amém? João 17. Eu vou ler tudo. É um pouquinho extenso, mas não teria como pegar só um pedacinho dela aí. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste, e a vida eterna é isso: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois eu lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que vim de ti, e creem que tu me enviaste. A minha oração não é por esse mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora eu deixo esse mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei, de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora eu vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles venham, para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são desse mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. E eu não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. E a minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste
e que os amas tanto quanto me amas. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste, antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela simplesmente ler a Bíblia já nos fortalece, já nos faz crescer. E agora, na interpretação da tua palavra, nós pedimos que o teu Espírito Santo possa estar ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Que, Senhor, que o teu Espírito seja pontual nas nossas vidas, assim como o Senhor é nessa sua oração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aqui nós encontramos as últimas palavras de Jesus, antes dele ser preso, antes dele ser interrogado, julgado, condenado injustamente e crucificado na cruz do Calvário. Foram palavras dirigidas a Deus em uma profunda oração. E essa oração, de acordo com alguns comentários bíblicos, colocam como uma oração sacerdotal por todos os seus discípulos. Tanto os que o seguiam naquela época pelas empoeiradas estradas, como por todos os que o receberam e o receberiam como Senhor e Salvador das suas vidas. Foi uma oração onde Jesus expôs o teu coração. A mente divina dele foi revelada. Não por meio de ensinos, e sim, como disse, o próprio coração dele foi exposto. Ela expressa de tal maneira que seus discípulos puderam ouvir, pelo menos João ouviu. Foi uma oração que ela segue uma ordem, ela tem uma sequência, e ela é dividida. Do versículo 1 a 5, Jesus ele ora pelo relacionamento do Pai, Deus, com Jesus. Jesus ora pela sua glorificação. Jesus ora em favor dos seus discípulos, que seriam deixados, do versículo 6 a 19. E aqui nós encontramos esse assunto da santificação. E uma oração também em favor dos futuros convertidos. Versículo 20 a 26. Privilégio nosso, Jesus orou por você. Jesus orou por mim. Jesus orou por nós. Jesus orou pela CBP. E esses primeiros versos dessa oração sacerdotal de Jesus, elas são introduzidas pelas últimas palavras que constam em João 16, versículo 33. Tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. Então, um pouco antes de Jesus ele passa, e muita gente não quer tomar posse dessa promessa, né? No mundo teremos aflições. Mas Jesus diz, nós teremos aflições. E logo em seguida Jesus ora por nós, e ora pelos seus discípulos. Essa maravilhosa conclusão, avaliando esse discurso de Jesus, mostra essa transição para a oração que seguia. E você perceba que essa oração é de alguém que está preocupado, não só com os discípulos, mas ele está preocupado conosco também. Também demonstra que ele confiava plenamente no Pai. Nos primeiros versículos, Jesus, ciente do processo que estaria por vir, tanto que ele mesmo diz em oração, Pai, é chegada a hora. Cristo, ele pede ao Pai que o glorifique por meio da aceitação do sacrifício representado pela sua morte e a ressurreição dentre os mortos. Faltava poucos momentos antes de sofrer toda a humilhação, e Jesus em nenhum momento ele nega a seriedade da situação, nem fica calado. O que ele faz ele abre o coração, ele compartilha com o Pai. Pede toda assistência, era uma hora difícil, e ele pede para que
o glorifique, para que ele pudesse ser obediente até o fim, confiando na plena, soberana vontade de Deus. No versículo 3 diz: a vida eterna é isso. O start, o reset, precisa ser dado aqui na terra e consiste em conhecer a Jesus que nos leva ao Pai. Jesus, ele revela a Deus nessa árdua missão através da intimidade de relacionamento. João 1,18. Jesus, ele revela a Deus como Pai. João 17. Jesus, ele revela Deus como Papai, ou Pai Nosso. Mateus 6,9. Ele demonstra que Deus é aquele em quem nós podemos ter a verdadeira comunhão. Que grande privilégio eles tiveram, os discípulos, de Jesus interceder por eles. Ter Jesus como intercessor. Que grande privilégio nós temos de Jesus intercedeu por nós. Deus, ele glorificou a Cristo ao conceder-lhe autoridade em entregar-se e morrer em favor dos pecados do mundo e proclamar à humanidade a amorosa oferta de salvação da parte do Pai. E assim como está no versículo 2, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, a humanidade em sua fraqueza e mortalidade, para que nos desse a vida eterna a todos quanto o Senhor lhe deste a ele. Jesus, ele ora objetivamente para que a vontade do Pai se cumprisse, conforme os seus planos eternos. Jesus, ele sabia qual era a sua missão e que estava chegando a hora da concretização dos diversos acontecimentos relacionados à sua morte, ressurreição e exaltação. Estava próxima a confirmação das profecias do Velho Testamento. Estava chegando a hora do Santo dos Santos, do Cordeiro, do Santo Cordeiro, do puro, morrer para remover o pecado do mundo e introduzir a nova aliança através do seu sangue. Ele ora para que, tendo completado a sua nobre missão, o Pai o leve de volta para o estado glorioso que Jesus deixou para trás quando ele se tornou homem. Filipenses 2, 5, 11. Jesus, ele ora pelos seus discípulos, e a maior obra uma grande parte dessa obra que ele cumpriu foi apresentar ao Pai aos seus discípulos, torná-lo conhecido. E o sucesso desse processo está implícito no fato de que esses homens foram dados a Jesus pelo próprio Deus. E essa oração pelos discípulos, ela baseia-se nas declarações em relação a Jesus. Jesus diz: eu manifestei o teu nome a eles, tornei o Senhor conhecido. Em relação a Deus, pois eles eram de Deus, os discípulos eram do Senhor, e em relação a si mesmos. Jesus diz: eles têm guardado a sua palavra e sabiam que Jesus tinha, e eles só entendiam que Jesus tinha essa origem divina e foram enviados pelo próprio Deus. No versículo 9, começamos a observar que Jesus ora especificamente pelos seus e não pelo mundo. Essa limitação, ela não sugere que o amor de Cristo seja limitado a favorecer apenas alguns. Trata de um pedido de Jesus para que fosse aplicado aos seus discípulos. E se você olhar no transcorrer do texto, podemos enfatizar que Jesus, ele fala sobre o reino dos céus e o mundo. E uma curiosidade aqui é, se você contar nesse trechinho, mundo está descrito 16 vezes. E ele sempre tem um tom de passagem e separação. E eu deixo essa pergunta aqui: que mundo é esse
Quando Jesus ele roga não pelo mundo, ele não estava fazendo essa distinção. O que ele queria dizer é que esse mundo que nós não fazemos parte é um mundo que não aceita a Deus, um mundo que não tem esperança, um mundo que estaria sob a autoridade de Satanás e que odiava aqueles que tinham a sua vida regenerada, transformada em Cristo. Enquanto eu estudava esse texto, eu li num livro trazendo um exemplo, onde uma mãe nos Estados Unidos ela viaja para o exterior com um novo namorado e deixa seus 2 filhos ainda pequenininhos dentro de casa por conta própria. O pai das crianças não havia sido encontrado, então por isso ela tomou essa decisão, deixou eles trancados dentro de casa e por conta. O livro não detalha nome, local. A única coisa que ele coloca é que essa mãe ela foi punida, sim. Punida criminalmente, condenada pela corte norte-americana. E isso aconteceu de verdade. E logo em seguida ele coloca um fato hipotético. Suponha que essa mãe ela tivesse uma estrutura familiar equilibrada e organizada. No caso, a mãe tinha pais extremamente amorosos, carinhosos e que ficariam felizes em receber as crianças. Essa mãe ela conta todos os detalhes de cada filho. Ela se preocupa com a segurança deles, com a saúde deles. Não porque ela desconfia dos pais, mas porque ela confia e sabe que os avós das crianças amam aquelas crianças e cuidariam muito bem deles. Conseguem entender essa comparação com a oração de Jesus? Conseguem comparar? Cristo, ele ora para o Pai e ele abre o seu coração para que as trevas dos corações humanos não abalassem os corações dos seus discípulos e eles encontrassem a alegria em Jesus. A minha alegria, conforme Jesus disse. Uma oração onde a alegria fosse alcançada nos seus discípulos, uma alegria que não vem de conquistas materiais, posições, e sim vem do próprio Deus. Ninguém poderia tirar isso deles. E Jesus já havia falado sobre essa alegria nos capítulos 16, nos versículos 20, 22 e 24. Uma alegria completa e divina. E eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará, ficarão tristes, mas a sua tristeza se transformará em alegria. 22 da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. João 16. O mundo os odeia. É difícil entender isso, né? Acho que ninguém gosta de ficar num ambiente que você é maltratado, odiado, rejeitado. E eu entendi que Jesus estava preocupado com isso. Por isso ele ora, que a alegria, que eles sintam alegria, mas que essa alegria seja a minha alegria na vida deles. A palavra viva não pode vir de ninguém que não seja divina e que a traga do céu, através do poder do Espírito. A palavra, ela permanecendo em nós, ela tem o poder de nos orientar e ajustar aquilo que precisa ser mudado. Ela nos corrige, ela nos ensina,
ela nos ensina a praticar o que é correto, 2 Timóteo 3,16. E o mundo, ele percebe e observa a vida consagrada, entregue nas mãos do Senhor. O mundo nos odeia, mas o mundo observa aquilo que você faz. O mundo te rejeita, mas ele tá de olho naquilo que você está fazendo. O mundo, ele não pode suportar um cristão que ama a palavra e o Senhor da palavra. Por isso, a afirmação do próprio Jesus: o mundo os odeia. E se houvesse um tema para a mensagem hoje, eu colocaria como: o mundo não é o nosso lugar. Os discípulos, eles correm perigo e serão maltratados, rejeitados, ameaçados, e como lemos, eles são odiados, assim como Jesus é. Eles não pertencem ao mundo, mas são enviados ao mundo e precisam da proteção. Temos aqui o primeiro pontinho da mensagem. E os verdadeiros discípulos de Jesus, eles entendem que eles não são desse mundo. A palavra de Deus, ela tem uma grande influência separadora sobre aqueles que realmente desejam e se apegam a ela. Em Levítico 20:26 temos: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Assim, todos aqueles que professam a Jesus como seu Senhor, os verdadeiros discípulos de Cristo, não são desse mundo. É muito ruim quando aqueles que deveriam fazer e ser a diferença, eles estão envolvidos nos seus próprios prazeres, seus próprios interesses, escândalos, posturas inadequadas, seja lá quais ambientes estejam, atividades que não só denigrem o Deus que você professa, até denigre a sua imagem. São posturas que mostram conformismo com esse mundo e não demonstram as transformações e a renovação de mente que está em Romanos 12. Romanos 12:2. O Senhor diz: eu não sou desse mundo. No versículo 16 do texto, ele contrasta isso com Satanás, o príncipe desse mundo. Jesus diz: eles não são desse mundo, em contraste com os discípulos, em contraste com os fariseus, que apontavam, que julgavam. Jesus diz: o meu reino não é desse mundo, 18:36, em contraste com os princípios do reino de Roma, que ocupava Jerusalém naquele tempo. Podemos compreender aquilo que está no versículo 13, quando Jesus ora a respeito da alegria diante da perseguição, do ódio, da rejeição desse mundo. E ali os seus discípulos podiam encontrar alívio, descanso e a alegria em Deus. Enquanto eu estudava esse texto também, graças a Deus o pastor Jadson me ajudou, e ele trouxe um versículo que serviu de acalento ao meu coração também, Salmo 37. Podemos ter um conselho do salmista diante das maldades dos ímpios. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele dará os desejos do seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o ajudará. Não era da vontade de Deus que os seus discípulos fossem removidos da terra. Mesmo no mesmo instante, né, da partida de Jesus. A intenção de Deus era utilizar a vida, o testemunho de cada um. Tanto que em Mateus 10:16 temos a intenção declarada do Senhor, que é: eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos.
Mateus 23, 34 também. Eu vos envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Jesus, ele objetivamente orou e pediu ao Pai em favor dos seus discípulos. Ele pede proteção, pois ele, Jesus, não estaria mais aqui conosco. Pediu para o Pai guardá-los em seu nome, pediu para guardá-los das traições, pediu a proteção, pois eles tinham a palavra de Deus. Pediu para guardá-los do ódio desse mundo e os proteger do maligno. A morte e a exaltação de Jesus correspondem à derrota do príncipe deste mundo. João 12, 31, João 14, 30. Essas petições, essa oração de Cristo, dizem a respeito da santificação. Primeiramente, no sentido de separação do mal. E no segundo sentido, positivo, seria a dedicação ao serviço e ao compromisso de cada um deles. E aqui nós temos outro ponto, inclusive foi até o tema da nossa vigília, né, Cris? Santificação, que é a santificação do discípulo. O primeiro ponto foi, o verdadeiro discípulo não, entende que aqui não é o seu lugar. E o outro ponto é a santificação, a nossa santificação. De acordo com aquilo que nós lemos, que nós estudamos, como referência, podemos ver que uma das ferramentas para que tenhamos a condição de avançar nesse mundo que nos odeia, que odeia a mensagem da cruz, que ela odeia o confronto, que a Bíblia é confronto, rejeita a Cristo e, consequentemente, nos odeia, nos rejeita, é firmarmos o nosso coração no Senhor. E uma das ferramentas que o próprio Jesus nos traz em sua oração, e ele nos apresenta, é a santificação. E esse processo de santificação é algo que eu gostaria de falar um pouquinho mais, gastar um pouquinho mais de tempo. Tenho 3 horas, né, pastor? Não, Jorês tem já. A santidade, ela pode ser definida como a somatória de toda a excelência moral. Deus possui essa pureza em essência. Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. No hebraico não tem que nem nós temos aqui o Santíssimo, né? Então por isso tem a repetição. Eu esqueci o nome que como superlativo. Então Jesus, o conceito de trazer a ideia em ser separado por Deus, sagrado e destacado. A santidade, ela exige uma separação. São 2 preposições, de e para. E elas nos introduzem as expressões que podem designar direção, lugar de destino e intenção. São 2 expressões que indicam no nosso estudo um lugar de onde saímos e para onde estamos avançando. Separar-se de e para. Nós morremos para o pecado e avançamos para Cristo. Nos afastamos de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, entregando-se totalmente a Ele e a sua vida gloriosa. A santidade, ela exige separação de uma coisa para outra coisa. E um versículo que eu achei interessante para apontar isso está em 1 Pedro 1, 15 e 16, onde nós vemos o chamado de Deus para todos nós. Mas assim como é santo aquele que os chamou,
Sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Eu li um livro, Cleide, eu li e terminei, tá? O livro é Santidade, o nome dele. E o autor ele aponta 2 condições para compreendermos melhor o processo de santidade. Ele traz a santidade como posição, que ele indica o status do relacionamento entre Deus e o seu povo. O povo, ele é santo porque Deus escolheu aquele povo. E ele pertence totalmente, exclusivamente a Deus. O Novo Testamento, ele atribui à igreja os mesmos títulos que o Antigo Testamento atribuía a um povo. Referindo-se ao corpo místico de Cristo, o apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Vocês, porém, vocês são povo escolhidos, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Então, ele não quer separar, tá, a posição e a condição, que é a maneira que ele separa para poder estudar a santidade. E essa segunda maneira, que é a condição, ela irá definir o estilo e a qualidade de vida. Ela indicará a necessária coerência entre identidade e a experiência existencial do povo que pertencem exclusivamente a Deus. Se nós temos essa paternidade definida, filhos de Deus, precisamos sim viver como tal. E a nossa vida deve expressar o caráter do nosso Pai, em quem nós cremos e pertencemos. Entender e saber quem eu sou no Senhor, dispor a minha vida para que Ele realmente faça aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Identidade e experiência existencial. Você saber quem você é para você fazer aquilo que o Senhor designou para a sua vida. A santidade como condição, ela implica em respostas. Na sua resposta, na minha resposta, ela exige a nossa participação e engajamento, nosso envolvimento. E como eu disse, eu não quero que vocês entendam que existem 2 tipos de santidade. O que eu quero deixar claro aqui é que, tentando encaixar um tipo no outro, é compreensão e prática, entendimento e ação. Você entender quem você é e você começar a praticar aquilo que o próprio Senhor faria. E avaliando o posicionamento e a condição, no versículo que lemos, eu deixo uma reflexão para nós. Nós sabemos que nós somos o povo escolhido do Senhor, sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Nós não havíamos identidade, agora nós temos origem e destino. Como temos testemunhado e demonstrado aquele que é admirável e nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como nós temos vivido os dias maus, os períodos de aflições, temos seguido o exemplo do próprio Jesus. Muitas vezes nós, na primeira oportunidade dos dias maus, é murmurar, né? E não fazer aquilo que Jesus fez, que foi abrir o seu coração ao Pai.
Portanto, siga o exemplo do próprio Jesus. E onde, mesmo ele sendo santo, puro, sem pecado, e por amor a todos nós, ele santificou-se, consagrou-se, separando-se para que nós tivéssemos a oportunidade de agirmos como Jesus lhe proclamara, a salvação que está nele, somente nele. Jesus é um verdadeiro líder. Ele não só te orienta, mas ele vai e faz aquilo que precisa ser feito. Finalizando, eu gostaria de trazer mais um ponto, onde através da oração do próprio Jesus podemos prosseguir nesse mundo. A partir do versículo 20, Jesus ele começa a orar por nós, pelos futuros discípulos. Cristo ele ora por todos que agregariam e formariam a sua igreja, aqueles que seriam separados do mundo por aceitarem a palavra da salvação, a palavra que santifica e a palavra que transforma. Esses pedidos foram feitos em seu favor, para que diante das adversidades da vida, o ódio desse mundo, a rejeição, encontrássemos a verdadeira alegria no Senhor. Olhe para as Escrituras e veja o privilégio que você tem. O próprio Jesus orou por nós. E além da santificação que nós estudamos, que nós lemos aqui, ele nos orienta a prosseguirmos em unidade. Para a sua futura igreja, seus discípulos, Jesus foi bem objetivo nos seus pedidos, para que todos, quando lemos todos, são todos, para que fossem entre si, exercemos e exercitemos a unidade, fôssemos um no Pai e no Filho, e aperfeiçoados na unidade. Jesus ele se coloca como um novo padrão de amor para os seus discípulos, João 13:34, e agora nesse pedido ele estabelece um padrão para essa unidade que ele queria ver no seu povo, na sua igreja. A unidade que ele ora e pede é semelhante à união de Cristo com o Pai. O relacionamento do Pai com o Filho deve ser o padrão de relacionamento cristão de todas as épocas. Versículo 21 e 22. Essa grande unidade é o grande apelo que a igreja faz a todas as gerações para que creiam em Jesus como Senhor, Salvador, o Filho do Deus vivo. O mundo ele nos observa. O mundo está em constante observação. Ele avalia as nossas condutas e, através da unidade, ele enxerga a existência de algo diferente. E nós sabemos o que é esse algo diferente. O mundo, apesar de odiar, como eu disse, ele nos enxerga e observa cada ato que praticamos, principalmente quando estamos juntos. Os nossos gestos de amor, a nossa comunhão. Você já viram aquela plaquinha, sorria, você está sendo observado ou filmado? Então, a sua vida é assim. Viver em unidade é fácil. Não é fácil. E a unidade, ela não quer dizer uniformidade, onde todo mundo se veste igual. Eu até tentei colocar uma roupa mais apertada, mas não deu.
Desculpa. A unidade não é uniformidade, onde todos têm o mesmo pensamento, agem da mesma forma. E uma frase que eu gostei muito, eu não sei quem criou, eu sei que eu li um padre, mas eu não sei que padre é esse, mas eu acredito que não foi ele que criou, que aquilo que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. Aquele que orou por nós, ele deixou uma grande lição. CBP, sejam aperfeiçoados na unidade. Paulo diz em Romanos 15, versículos 5 a 7, que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém os seguidores de Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Existe um ensino, hoje nós partilharemos a ceia, participaremos da ceia. Ele é Didaquê. E ele é referente ao ensino dos 12 apóstolos. Ele é um documento que foi escrito por volta dos anos 60, 90 depois de Cristo. Em algum ponto ele fala sobre a unidade, o assunto unidade. No capítulo 4, no finalzinho dele, que trata sobre as questões da vida, e também aponta o primeiro catecismo cristão, que ele diz: não causarás cisma, mas reconciliarás os que lutam entre si. E ele estava se referindo a brigas que acontecem dentro e fora da igreja. E no momento da ceia, eles utilizam esse texto que eu vou ler como uma oração, sabendo que haviam discórdias entre o povo santo. Eles liam essa oração no momento de partilhar a ceia. Se tivesse o pão, eu ia colocar aqui, né? Da mesma maneira como este pão quebrado, primeiro ele fora semeado sobre as colinas e depois recolhidos para tornarem-se um. Assim, das extremidades da terra, seja a tua igreja unida em teu reino. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, para livrá-la de todo o mal e aperfeiçoá-la no teu perfeito amor. Reúne a tua igreja, santificada dos 4 ventos, no teu reino, que lhe preparastes, pois teu é o poder e a glória pelos séculos. Amém. Eu gostaria de concluir, eu não sei cantar, mas eu vou ler a letra da música. E ela é chamada Pureza, Daniel Souza. Eu não sei se o pessoal do louvor sabe essa música. Segui a paz com todos e a santificação. Fugi da impureza, guardando o coração, a fim de ser puro, como é Jesus. Pureza, pureza. Pureza no pensar, pureza no falar, pureza no sentir, pureza no agir. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. Pureza no pensar, pureza no olhar, pureza no tocar, pureza no abraçar. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.